Bom, então hoje eu vou falar para vocês, aqui da Johnson Controls Hitachi, sobre a influência dos pais na trajetória profissional dos filhos, ok? Bom, como é um evento de comemoração também ao Dia dos Pais, eu vou começar falando do pai desde o momento, que a criança nasce, que é essa relação que os pais têm com a criança. E daí eu falo do pai, meu herói. Depois vou falar das fases de maturidade, a relação da família com o trabalho e a carreira e efetivamente fechando com a influência dos pais na trajetória profissional dos filhos. Como que os pais podem, de forma bastante positiva, influenciar no sentido não de direcionar ou de determinar, mas influenciar para que ele encontre a carreira, a profissão, o curso universitário que tem mais a ver com ele, com suas habilidades, talentos, motivações e interesses, ok? Então vamos lá. Bom, agora tem um filho. Essa deve ser o momento em que quando você tem o seu primeiro filho é o que mais surge, né? Tem um filho, e agora? O que eu faço com essa criança que não veio com manual de instruções? E os pais ainda têm uma questão que acaba contribuindo muito, que muitas vezes eles querem participar mais dessa fase inicial antes dos 2 anos de vida com a criança. No entanto, a criança tem uma relação com a mãe muito forte e com isso muitas vezes, eu queria ajudar, olha, eu queria pegá-lo para fazer dormir, mas ele não quer, ele quer o colo da mãe. Na hora de comer, ele não quer, ele fica chorando que ele quer a mãe. Entender que isto faz parte de um processo natural, uma simbiose que a gente chama, né? O termo técnico seria isso, mas eu já explico para vocês o que é a simbiose mãe e filho. A criança ela não consegue se identificar, ela não consegue se ver como um ser separado da mãe, como se eles fossem um só, por isso que a gente fala simbiose. Então, só após os 2 anos que a criança consegue se perceber, começa a se perceber como um ser independente da mãe. A mãe não é uma extensão dele mais, passa a não ser mais. Então, daí os pais têm sua identidade e ele vai formando a sua identidade ao longo da vida deles. E o papel do pai é muito importante. Se ele não quer ficar no seu colo, não é porque ele, na primeira vez que ele não quis, que você não vai continuar fazendo tentativas, até que você tenha essa aproximação que é muito importante de ter, não só de afetivamente falando, como também o pai contribui muito no processo do que a gente chama de individualidade, Ele contribui para que ao longo do tempo essa gradativa separação original de quem o gerou, ele vá criando a sua própria identidade, Então isso é muito importante. Bom, ainda dentro do tem um filho e agora, essa socialização, como eu disse, ela se inicia dentro da família, A criança começa dentro da família, depois ela começa a ter aqueles coleguinhas, os vizinhos, os parentes, então ela começa já a se socializar com um grupo maior, além da família núcleo que a gente fala. Depois se desenvolve mais na escola e se expande na adolescência. Então esse que é o processo que vai acontecendo de socialização do jovem, Bom, quando a gente fala de pai e pai herói, a gente sempre fica pensando o seguinte: heróis são aqueles heróis que o meu filho adora, quer comprar todos aqueles brinquedos de herói, existe até um modismo muito grande com relação a essa questão de ter heróis, E é brinquedo, e é tudo relacionado a essa questão de heróis. Na verdade, pai, herói mesmo para mim é o Bob Pera, Eu brinco que é o dos Incríveis, do desenho dos Incríveis. Por quê? Vamos olhar os outros super-heróis, O Bruce Wayne, um cara rico, tá lá fazendo a gestão da empresa dele, Ele não tem uma família que ele precisa dar atenção, ele pode se dedicar todo o tempo dele a salvar as pessoas, Se você olhar o outro, o Stark e assim os outros lá também, todos assim, Todos podendo viver uma vida assim, dedicada, focada a uma coisa. Pai mesmo que é pai herói é o pai do todo dia, você pai do dia a dia, E o Bob Pera.
O Bob Pera tem lá a sua vida de super-herói, depois ele meio que se aposenta, fica num emprego que não te dá muita motivação, ele fica sempre esperando os momentos onde ele possa colocar todos os seus interesses aí, o seu propósito, que é ser herói, em ação. E ele cuida dos filhos, ele tem 2 filhos, tudo assim. Você provavelmente, pai, já deve ter visto esse filme com seu filho, porque todas as crianças gostam, né? Então, a educação dos filhos é a coisa mais heróica, né, que existe, é a parte mais difícil da paternidade, né? E tem muitas coisas envolvidas nisso. Estão em jogo a felicidade dos filhos, está em jogo a imagem da família, porque sempre tem a imagem que você vai passar de pai educador, de pai conselheiro, de pai amigo, de pai e assim por diante, né? As exigências que a própria sociedade tem com relação à questão da família e as necessidades do próprio criança e que depois jovem, que são necessidades objetivas e subjetivas. E no meio de tudo isso, o que você tem? Você tem ainda uma porção de teorias, né? Muitas dessas teorias, bioteorias com relação a como educar, o que fazer, o que não fazer, todas certas, todas erradas, né? Muitas vezes as pessoas pensam. Tem aquelas que você se identifica mais e outras não. E você, no meio de tudo isso, buscando aí fazer como chama, ser esse pai herói, digamos assim, ok?